Cheguei para a gente ler mais um capítulo do Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, eu estou lendo aqui na versão NVT, tá? Mas você pode ler na versão que você tem aí, na sua casa. Vamos ler aqui o capítulo 17. Me diz como é que está você aí na sua jornada de leitura. Quero saber se você já criou a constância, já sente que necessita desse horário, desse momento de você fazer a leitura. Sente que precisa estar naquele momento ali, se você começa a sentir aquela necessidade, sabe, não, eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer aquela leitura, eu necessito, o seu corpo, a sua mente começa a precisar, isso já está dizendo para você que a constância está se firmando aí, tá? Então a gente hoje vai ler o capítulo 17, vamos logo para partir para a leitura? Capítulo 17, vai falar sobre o ensino sobre perdão e fé, vamos ver o que a gente vai aprender aqui. Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado. Olha o que ele disse: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado. Mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedeceria. Ou seja, pelo que estamos entendendo, porque ele está dizendo aqui, se tivessem fé, está dizendo que eles não tinham fé nenhuma. Porque se tivesse uma fé tão pequenina, mesmo que fosse como um grão de mostarda, que é muito pequeno, ela ainda assim teria um efeito grandioso ao nosso entendimento, transportar uma amoreira de um lugar para o outro. Então, aqui no caso, estava se entendendo que não havia nem um pingo de fé, Mas a oração dos apóstolos era: Senhor, faça a nossa fé crescer. Eles estavam achando que tinham alguma fé, Mas Jesus disse: se tivessem fé. Então eles não tinham fé. Quando o servo chega, esse capítulo, versículo 7, gente. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Vou ler de novo o versículo 7. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Versículo 11. A cura de 10 leprosos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curadas da lepra, só por obedecer e crer. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9?
Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. E aí eu destaco aqui, sua fé o curou. Olha o poder da fé. Olha o poder da fé. Sua fé o curou. Olha o poder da fé. E aqui a gente aprende algo também, né? Quando recebemos as bênçãos, agradecemos, somos gratos diariamente. Aqui o leproso recebeu um milagre, né? Recebeu uma cura, algo que ele almejava muito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos agradecer a Deus por tudo, né? Pelo fato da gente estar aqui, por coisas simples, é isso que eu quero dizer. Pelo simples, pelo básico. Porque quando o simples e o básico faltam, a gente vê o quanto que é importante, né? O quanto que é necessário. Quando o simples e o básico faltam, a gente vê o quanto que é necessário. Já para pensar quando falta energia. Para pensar quando falta água. Vocês já passaram por algum tipo de necessidade dessas que são básicas, sabe? E pode causa sempre vários transtornos. Você fica sem internet, você fica incomunicável, né? Seus elétrons que precisam estar funcionando para que conservem os alimentos não fica ali, né, descongelando. Fora os seus negócios, né, na sua empresa, suas máquinas, cada um ali, né, de acordo com o que faz. Olha o quanto uma coisa que a gente tem todo dia e a gente não agradece, né? Então, agradeço Deus pela energia, por tudo, né, pelo sol, por eu poder ver, né? Eu posso ainda, aí eu ia entrar aqui no caso da visão, posso ainda não ter visões, né, olhar além, né? Mas pelo menos eu enxergo com esses olhos, com a vista, né? Mas eu creio que você vai ver além, né? Vai ver lá na frente. A gente vai entrar nesse assunto quando a gente entrar nesse tipo de leitura. Mas aqui a gente vê a gratidão de um leproso. Então, de 10, só um voltou para agradecer, né? E aqui ele voltou para agradecer algo extraordinário que aconteceu na vida dele, uma cura que trazia diversos transtornos para ele, inclusive a separação da sociedade, porque os leprosos naquela época, eles ficavam separados, né? Eles não tinham convivência com a comunidade, eles viviam em um lugar separado para leprosos mesmos. Então, ele recebendo essa cura, ele ia voltar ao convívio da comunidade. E aí a sua vida foi transformada. E às vezes, será que é necessário ter uma enfermidade, uma doença, algo que te chame a atenção para a gratidão? Eu creio que não, né? Então isso a gente aprende hoje. A gente aprende hoje que no simples nós devemos agradecer. E no extraordinário também nós vivemos milagres diários, né? São milagres que nós já estamos acostumados com eles e por isso já não nos chamam mais tanto atenção. E tem os milagres que são desses, sabe? Pontuais, uma doença, uma enfermidade, uma coisa que aconteceu num relacionamento, sabe? Um desemprego, eu não sei. E sabe, essas coisas mais pontuais que não são recorrentes. E aí só quando olha para isso e recebe, não, serei grato. Não, seja grato todo dia. Seja grato pela vida. Seja grato por conhecer a salvação, né? A salvação é Cristo. Tá bom? Te aguardo na próxima leitura. Me diz como é que tá aí. Curte, compartilha, envia para aquela pessoa que quer caminhar com a gente nessa jornada, tá bom? E eu te aguardo na próxima leitura, capítulo 18. A gente está chegando pro fim e eu tô assim muito alegre porque a gente vai ler muito mais livros, a gente vai descobrir os tesouros escondidos. Eu sei que nessa caminhada a gente vai descobrir os princípios milenares e a palavra rema, que é a palavra revelada, né? Que quando a gente está lendo ali, é uma palavra que salta do nosso coração, salta da palavra para o nosso coração, tá bom? Te aguardo na próxima leitura.